Mateus 13:44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vamos começar falando sobre esse tesouro, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tesouros do reino do céu, né? Os tesouros que nós ganhamos a partir da encarnação do Verbo, né? Da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. E quando a gente encontra um grande tesouro, quando a gente vê algo que realmente vale a pena, a gente dá tudo por aquilo. A gente busca, a gente se esforça. Então hoje eu venho comunicar um grande tesouro, né? Que está à nossa disposição, que a igreja quer nos dar, quer nos entregar, mas que depende da nossa vontade, da nossa disposição em buscar. E esse grande tesouro é as indulgências. Todo mundo conhece as indulgências? A gente geralmente conhece, mas a gente acaba conhecendo geralmente aquelas mais padrões, que são as que a gente lucra, né, em determinadas épocas do ano. Por exemplo, alguém sabe dar um exemplo? Indulgência plenária. Qual indulgência plenária? Tem épocas específicas que a gente lucra em indulgência plenária. Semana Santa. Finados. Domingo passado, na Festa da Misericórdia. Corpus Christi. Mas vocês sabiam que dá pra ganhar indulgência plenária todos os dias? Isso é um grande tesouro da igreja, e né, isso que eu queria conversar um pouquinho. Então, eu vou seguir esse livro aqui do professor Felipe Aquino, da Canção Nova. Ele é incrível, né? Então aqui ele consegue resumir bastante isso, esse assunto, e explicar de uma forma bem compreensível, assim. Então, ele começa citando o documento da Dei Verbum, que fala sobre a doutrina das indulgências. A doutrina e o uso das indulgências vigentes na Igreja Católica há vários séculos encontram um sólido apoio na revelação divina, a qual, vindo dos apóstolos, se desenvolve na Igreja sob a assistência do Espírito Santo, enquanto a Igreja, no recorrer dos séculos, tende à plenitude da verdade divina, até que se cumpram nela as palavras de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre a origem das indulgências. As indulgências, elas existem desde o primeiro século. Então é uma coisa recente ou da Idade Média, uma coisa que desde os primeiros séculos já existiu. Os primeiros cristãos, quando eles pecavam, acho que melhor falar um pouquinho... Não, vou começar por aqui mesmo. Quando os primeiros cristãos pecavam, eles se submetiam a uma grande pena pública para remir esse pecado. Então eles se confessavam, mas eles entendiam que a confissão livrava ali da culpa, mas não livrava da pena, ou seja, da consequência dos pecados. Então eles se submetiam a sacrifícios públicos muito intensos para que isso fosse remido. Então geralmente era um jejum ali de 40 dias, né? Eles peregrinavam pelo deserto, então peregrinavam até os lugares santos. Então eram penitências bem pesadas mesmo, que eles se submetiam buscando a remissão desse pecado, né? Trajavam-se de sacos, usavam silício, né? Eles faziam retiradas por um convento, vagavam pelos campos vivendo de esmolas. Então essas eram as penitências dos primeiros cristãos. E eles entendiam que isso era necessário. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? A gente sabe ali que nos primeiros anos da igreja houve as grandes perseguições. E aí aquelas pessoas que estavam ali presas, por exemplo, São Paulo ficou um período grande preso. Então, os cristãos das comunidades começaram a recorrer à oração dos cristãos que estavam presos. E aí a igreja começou a entender que o sofrimento desses cristãos presos, aguardando a sua morte, ele servia também para remir a pena daqueles cristãos que antes buscavam essa remissão na forma de sacrifícios muito pesados. Então, desde esse primórdio, as indulgências começaram a ser concedidas. Então, nossa, eu pequei. Lesei meu irmão de alguma forma. Então eu vou lá, vou confessar, a minha culpa vai ser apagada pelo sacramento. Mas eu preciso fazer alguma coisa para apagar a pena desse pecado. Então, ao invés de fazer 40 dias de jejum até o pôr do sol, eu vou mandar uma carta, né, através do bispo para São Paulo, que está lá preso aguardando a sua morte, e aquele sofrimento dele ali vai remir a minha culpa. Então começou-se a ser feito isso. Na Idade Média, a igreja teve essa certeza de que ela era depositária dos méritos de Cristo.
E aí ela começou a fazer essa aplicação desse tesouro da igreja, reconhecendo que a igreja tinha um tesouro riquíssimo, que vinha dos sofrimentos dos santos, do sofrimento dos mártires, e principalmente a maior riqueza é os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele pagou na cruz por todos os nossos pecados. Então é como se a igreja tivesse um tesouro infinito e que ela podia distribuir esse tesouro, porque ela era essa administradora. Então, na história da igreja foi acontecendo dessa forma. Então foi colocando assim as obras indulgenciadas, que substituíam as pesadas penitências que eles estavam habituados a fazer. Deixa eu ver aqui. No século XVI, as indulgências foram ofuscadas e se tornaram objetos de crítica, né? Que nosso amigo Lutero resolveu ficar bravo lá, e aí uma das grandes coisas que ele questionou foram as indulgências que estavam sendo aplicadas naquela época. E aí acabou que a indulgência começou a cair em descrédito, como se ela não tivesse esse efeito de remir essa pena temporal dos pecados. Então, por muito tempo ficou esquecido. Com o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI reafirmou o valor e ele fez uma constituição apostólica que chama Indulgentiarum Doctrina. E aí ele esclareceu e aprofundou muito o uso da doutrina das indulgências e começou a se estimular ainda mais o você buscar essas indulgências, buscar lucrar essas indulgências. Então vamos lá. A indulgência, essa é a norma 1 do Manual das Indulgências. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel, devidamente disposto em certas e determinadas condições, alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Então, o pecado ele tem duas consequências. A primeira é o da culpa e o da pena. O da culpa foi o erro que você fez e que você busca o sacramento da confissão para obter o perdão. Esse é o primeiro efeito. Quando você peca, a primeira coisa que acontece é isso. Buscou-se o sacramento da confissão, essa culpa foi remida. Mas também tem a pena. Por que tem a pena? Porque o pecado causa uma desordem. Então a pena não é porque Deus gosta de flagelar os seus. Não, mas é porque o pecado é uma desordem da natureza. Então é uma desordem daquilo que é a ordem natural, perfeita das coisas. E é uma desordem na vida do pecador. Aquele que peca, que escolhe o caminho do pecado, acontece uma desordem na sua capacidade de amar, na sua capacidade de perdoar. Então, por isso que existe essa pena temporal. Não é por mesquinharia de Deus. Não, é porque quando eu peco, quando eu escolho o caminho do pecado, essa ordem perfeita, ela é manchada. A ordem da caridade, ela é manchada. Então, para que aconteça uma remissão completa dos pecados, eu preciso do sacramento da reconciliação e preciso restaurar a ordem que foi violada pelo pecado. Então, por exemplo, eu falei mal do meu irmão. Fui lá e espalhei que ele não valia nada. Então, tipo assim, não adianta só eu ir lá, pedir perdão pro meu irmão. Ô, meu irmão, falei pra todo mundo que você não valia nada. Então, tipo assim, ele pode me perdoar e a gente restaurar o nosso vínculo de amizade. Mas e a honra dele que eu destruí? Então, a pena é essa desordem que é causada pela minha ação do pecado. Né? E aí, por que é importante pagar-se isso? Porque senão, fala aqui no livro, eu achei muito interessante, é uma exigência natural da justiça. Não vai haver justiça se eu não reparar esse meu irmão daquilo que eu cometi, daquilo que eu fiz contra ele. Então, essa pena temporal é uma reparação dessa injustiça que eu cometi, desse erro, desse pecado que eu cometi. O Papa Paulo VI nos explica, assim nos ensina a revelação divina que os pecados acarretam como consequência penas infligidas pela santidade e justiça divina, penas que devem ser pagas ou nesse mundo mediante os sofrimentos, dificuldades e tristezas dessa vida, e sobretudo mediante a morte, ou então no século futuro. Santo Tomás também vai falar que o pecado é um ato desordenado. É evidente que todo que peca age contra alguma ordem, e é, portanto, decorrência da própria ordem que seja humilhado. E essa humilhação é a pena. Então, não adianta a gente cometer um pecado e achar que, tipo, nossa, perdoou, tá tudo certo. Não, eu infringi uma ordem natural das coisas. Tanto no mundo, quanto dentro de mim, quanto no meu coração. Né? Então, por isso que existe essa pena. E se essa pena não for
remida agora, nessa vida, ela vai ser remida na outra vida. Então, ao final da nossa vida, se existir muitas penas pelos meus pecados, eu vou precisar passar, se eu for salvo, né, o que já vai ser uma coisa grandiosa, eu vou precisar passar por um período no purgatório remindo isso, né, pagando essas penas que são frutos ali e consequências dos meus pecados. Agora eu vou ler um pedacinho do catecismo, é o parágrafo 1472. O pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Essa privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, mesmo o pecado venial acarreta um apego prejudicial às criaturas, que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Essa purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Então, toda vez que eu peco, eu me afasto de Deus. E como que eu vou adentrar o céu, que é a intimidade e a comunhão perfeita com Deus, se meu coração está afastado de Deus? Não tem como. Então, é para isso que serve o purgatório, para que eu me purifique dessas consequências que foram me afastando de Deus. Por mais que eu tenha pedido perdão, mas me deixou longe de Deus, porque eu me afastei dele e da sua santa vontade. Então é essa desordem essa desordem do pecado que são as penas temporais que a gente precisa pagar. Né? A expiação das faltas não quer dizer castigo de Deus, mas é exigida para apagar as sequelas do pecado que deixa na nossa alma, libertar o pecador das suas paixões e aumenta na alma o amor de Deus, que o faz rejeitar todo o pecado. Assim são arrancadas as raízes do pecado que ainda permanecem em nós após o perdão das culpas. O amor a Deus em nós, nessa vida, ainda não é... O amor que nós temos por Deus, ele não é suficientemente forte, porque por isso que a gente volta ao pecado. Então eu vou lá, peco, me arrependo, confesso, depois eu peco de novo. Por quê? Porque eu não amo a Deus o suficiente a ponto de nunca mais pecar. E é isso que nós precisamos romper nessa trajetória para que a gente adentre o céu. Que a gente alcance um estado de amor intenso a Deus, que o pecado me pareça horroroso. E eu não peco porque eu não quero ir para o inferno. Eu peco porque para mim é impensável desagradar o coração de Deus. Então esse que é o estado de santidade, o estado dos santos. Os santos não pecaram, né, lutavam contra o pecado porque eles não queriam ferir o coração de Deus. Então nós ainda não temos isso, infelizmente. E é por isso que a gente sempre volta ao pecado. A gente vai lá, confessa, quando vê, volta de novo. Falta amor no nosso coração. Né? Então essas penas, esses sofrimentos, essas dificuldades, tanto nessa vida quanto na próxima vida no purgatório, serve para gerar em nós um amor real por Deus. Um amor que faz com que a gente busque a Deus por amor mesmo, por vontade de se unir a Ele, como uma esposa busca o seu esposo. É uma vontade genuína de comunhão. Então, o pecado, ele tira essa caridade perfeita do nosso coração, essa capacidade de amar a Deus. Né? Então, ele continua falando sobre o Concílio de Trento. Né? O Concílio de Trento aconteceu de 1545 a 1563. E eles analisaram cuidadosamente a doutrina das indulgências, porque foi logo após a Reforma. Né? Então, foi um dos concílios mais longos da Igreja, que se deliberaram por mais tempo, e eles se debruçaram sobre essa questão das indulgências, pensando que, tipo assim, será que isso é um atalhar? É buscar uma facilidade, gerar uma conformidade no pecador, que ele quer um caminho mais fácil para ele ir para o céu? Então eles se debruçaram muito, muito, muito mesmo. E uma das coisas que eles falaram, que a conversão procede de uma ardente caridade. A conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar a uma total purificação do pecador, não subsistindo mais nenhuma pena. Então o que eles analisaram nesse concílio? Que quando o pecador passa por uma conversão, e essa conversão vem de uma ardente caridade, um ardente amor por Deus, ele pode chegar a uma purificação dos seus pecados, não restando mais nenhuma pena. Então o amor é isso, mas não é aquele amor que a gente escuta, sabe aquele amorzinho, ai, bonitinho. Não, é um amor, uma caridade ardente por Deus. E isso
lava, reme uma imensidão de pecados. Então esse amor genuíno a Deus, ele apaga as faltas do meu pecado. Né? E o perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implica na remissão das penas eternas do pecado. Então, o que o concílio, a igreja, em toda a sua sabedoria foi percebendo? Que o pecador, quando ele se decide voltar a Deus, quando ele decide viver uma comunhão plena com Deus, essa pena, essa desordem que é causada pelo pecado, ela é remida. E por isso, e aí está a autoridade da igreja em oferecer as indulgências. Né? E as obras indulgenciadas são obras que geram em mim caridade e amor a Deus, que geram em mim uma purificação do meu coração. E é por isso que elas têm esse efeito de realmente remir as penas do meu pecado, porque me aproxima de Deus. Todas as obras que são indulgenciadas, elas me levam a Deus e me levam a querer amar mais a Deus e a não querer mais o pecado. Essa é uma condição. Então, para eu receber uma indulgência, eu preciso não buscar o pecado, né, ter horror a qualquer tipo de pecado, buscar uma vida em santidade, estar em estado de graça e buscar a Deus. Então, essa é a autoridade da igreja que justifica o uso da indulgência e que apresenta como um grande tesouro, que está à nossa disposição para que a gente busque. Paulo VI ainda vai dizer para a gente que as indulgências ensinam uma íntima união com Cristo e com os outros, porque a base das indulgências está no dogma da comunhão dos santos. Então, o que acontece? A gente sabe que pelo pecado de Adão, todos nós fomos alcançados pela culpa dele. Né? Então, a humanidade está unida por um vínculo sobrenatural, que nos coloca todos juntos. Pelo pecado de um, todos nós pecamos. Da mesma forma que na cruz, a gente vivenciou isso agora há pouco na Semana Santa, pela vitória de Jesus na cruz, todos nós somos beneficiados por essa vitória. Então, existe um dogma na nossa igreja que é a comunhão dos santos. Todos nós estamos interligados. A igreja militante, que somos nós, que estamos aqui combatendo, a igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório, e a igreja triunfante, que intercede por nós no céu. Então, por essa união íntima e sobrenatural, a graça das indulgências podem acontecer. Então, quando a gente busca as indulgências, Paulo VI vai falar que isso nos abre uma visão espiritual para essa comunhão dos santos, né? para essa união de toda a igreja. Então, o uso das indulgências inflama eficazmente a caridade e, de modo excelente, a exerce quando se leva o auxílio aos irmãos adormecidos em Cristo. Como assim? Então, essa convicção de que nós somos um, que a igreja de Cristo é uma e que nós estamos unidos, a igreja padecente, que são as almas do purgatório, e a igreja triunfante, gera em nós uma caridade verdadeira. Rezar pelas almas que estão no purgatório é um ato de caridade verdadeira e ardente, porque nós rezamos por pessoas que já não estão mais entre nós, pessoas que não podem nos dar nada, se a gente for pensar, e a gente, por caridade, auxilia eles. Né? Tem vários santos que falam que a caridade às almas do purgatório vale mais que a caridade aos nossos irmãos. Por quê? Porque são almas que não podem nada fazer por nós, né? Mas que nós podemos fazer por elas. Então, o uso das indulgências faz com que se abra em nós uma visão espiritual para algo que está muito além daquilo que é palpável, daquilo que é o que a gente está vivendo agora, que é o fato de sermos um como Igreja de Cristo. Né? O uso das indulgências também nos dá confiança e esperança na reconciliação total com Deus. Uma outra coisa que gera também, Paulo VI vai falar vários pontos agora, então essa questão da visão espiritual, né? De você perceber as almas do purgatório, perceber que existem muitas coisas que não estão só nesse plano material. Uma outra coisa é fazer também a nos acreditarmos e submetermos aos pastores da igreja, que receberam o poder da chave de Jesus. Quando Jesus deu o poder da chave aos pastores da igreja, ele deu o poder a Pedro de ligar e desligar as coisas aqui na terra, e que isso seria ligado e desligado no céu. E eu acho muito interessante que ele fala aqui que Jesus não deu condição para Pedro. Deu. Se a gente for pegar lá na palavra, falou, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo. Não tem uma condição, Pedro, mas isso? Não, Deus deu pleno poder a Pedro. Esse é o poder das chaves. E essa graça das indulgências foi uma percepção da igreja
que recebeu esse poder das chaves, dessa igreja que recebeu essa autoridade do próprio Cristo de distribuir esses bens. Então, quando eu busco e me aproximo das indulgências, eu estou relembrando novamente dessa esposa de Cristo que é responsável por ligar e desligar todas as coisas no céu, né? E isso é conduzido pelo Espírito Santo, porque Jesus não pode permitir que nada errado ou ruim seja ligado no céu. Então, ele não permite que a igreja faça isso na terra também. Né? Isso a gente entra em mais um dogma, que é a questão da palavra infalibilidade papal, né? Ou seja, a igreja é infalível, o Papa é infalível nessas questões de fé e de doutrina, porque o próprio Deus deu essa autoridade para ele. Ele não vai permitir que uma coisa errada seja ligada no céu, logo ele não permite que seja ligada aqui na terra. Então, a gente buscar as indulgências gera em nós esse temor a essa santa igreja que foi uma graça muito grande que o próprio Jesus instituiu. Né? Uma outra coisa que as indulgências geram é instalar mais depressa o reino de Deus e preparar a esposa do Cordeiro. Então, o uso das indulgências, quando bem direcionado, quando exercido com piedade, com amor, aumenta e instala mais depressa o reino de Deus. Por quê? Porque promove a salvação das almas. Promove a salvação das almas que estão no purgatório, promove a salvação das nossas almas. Então, é algo que tem um efeito muito positivo na nossa vida, né? De ampliar o reino dos céus. Um outro ponto que o Papa Paulo VI incentiva também, e explica que ela não diminui, as indulgências não diminuem a importância dos outros meios que a igreja nos propõe. Então, quando a gente fala, e estou aqui falando hoje desse tesouro, de buscar com mais intensidade as indulgências, não é que é para buscar as indulgências e agora, não vou fazer mais penitência, porque só as indulgências é suficiente, né? Não é isso. Muito pelo contrário, a indulgência vai gerar uma caridade em nós que vai fazer com que a gente busque com mais intensidade ainda as outras coisas, com mais intensidade ainda as obras de misericórdia, a busca de uma vida de oração séria e profunda. Né? Então, a busca sincera e piedosa pelas indulgências tem essa capacidade de nos abrir também para as outras coisas, né? Para as outras vivências mais profundas da espiritualidade. E aí, um resumo que o professor Felipe fala aqui, eu vou ler integral para vocês, que eu achei muito bonito. Todos esses meios têm isso em comum, operar a santificação e a purificação, tanto com maior eficácia, quanto mais estreitamente estiver o fiel pela caridade, unido a Cristo, cabeça, e a igreja, corpo. A preeminência da caridade na vida cristã é até confirmada pelas indulgências, pois não podem essas ser adquiridas sem uma sincera metanoia e sem a união com Deus, a que visa o cumprimento das obras. É, portanto, mantida a ordem da caridade, essa ordem na qual se insere a remissão das penas pela distribuição do tesouro da igreja. Então, esse é o efeito que as indulgências podem ter na nossa alma se a gente se abrir para isso, se a gente se abrir para essa busca. Ela nos motiva mesmo à prática de obras de fé e piedade. E uma coisa que eu achei muito interessante, que foi do concílio também, esse documento aqui. Eles falam que é uma ajuda para todo fiel que, reconhecendo com humildade a própria fraqueza, encontra no corpo místico de Cristo, o qual todo inteiro concorre para a sua conversão pela caridade, pelo exemplo e pela prece. Isso nos ajuda também a nos ver com humildade, de entender que, nós somos muito pobres, nós somos muito fracos, mas a igreja é muito rica, por graça de Deus, pelos méritos de Jesus, né, pelos méritos dos santos. E ela quer distribuir a nós essa riqueza, ela quer depositar essa riqueza para nós, desde que nós nos abrimos a buscar. Eu achei muito interessante que eles falam uma parte de São João Maria Vianney, que o pecador vai lá, né, ele está super bem disposto, né, a fazer todas as penitências. Ele se reconheceu pecador e ele vai confessar com São João Maria Vianney com o coração, desesperado para pagar as culpas dele. Nossa, quero mudar de vida. E aí São João Maria Vianney vai falar para ele, ele estava disposto a fazer o que fosse para reparar as culpas cometidas, mas impôs-lhe a ele apenas uma penitência moderada, que ele considerou inadequado e deixou ele perplexo. O santo cura d'Ars, então, deu uma resposta muito simples, mas profunda. Não temais, farei eu aquilo que falta.
Então esse pecador, ele tava doido para pagar os pecados dele. Tipo assim, ele tinha um desejo intenso de reparar, porque ele percebeu o que ele tinha feito de errado, ele queria uma mudança real de vida. E aí o São João Maria Vianney deu uma penitência pequenininha para ele, moderada. Como assim? Eu quero fazer uma coisa grandiosa. Eu quero, tipo, realmente pagar a minha culpa. Mas São João Maria Vianney puxou para ele, não tem mais, farei eu aquilo que falta, né? Então, assim, a igreja também nos fala isso, né? Quando a gente busca as indulgências, farei eu aquilo que falta para você. Farei eu aquilo que talvez você não tenha força para fazer. Farei eu aquilo que talvez você acha que você dá conta, mas você não dá conta. Uma penitência que você não dá conta. Então, a igreja, dona desse tesouro inestimável, ela quer conceder a nós filhos, né, pobres filhos, essa graça de reparar a pena do nosso pecado e de reparar essa desordem que o pecado causa no nosso coração. Ela, com os méritos de Cristo, faz aquilo que falta para a salvação do filho. E isso é muito bonito, né? Quando a gente toma consciência de que a igreja é essa mãe que deseja, acima de tudo, a nossa salvação e que quer nos ajudar, que quer colocar todo o seu tesouro à nossa disposição, isso faz com que a gente ame mais. E a gente perceba o tanto que nós não estamos sozinhos nessa luta. É tão difícil, né, a luta contra o pecado, porque é uma luta que às vezes é contra nós mesmos, né, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, mas nós não estamos sozinhos nessa luta, né? Nós temos uma mãe que está o tempo todo ali colocando o seu tesouro à disposição para que a gente possa crescer, né, crescer na santidade. É importante... isso que eu já falei. A indulgência se obtém pela igreja, que em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos para obter do Pai das misericórdias as remissões das penas temporais devidas aos seus pecados. Assim, a igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o incita a obras de piedade, de penitência e de caridade. O Filho unigênito de Deus adquiriu um grande tesouro para a igreja militante. Esse tesouro quis ele que fosse distribuído aos fiéis para a sua salvação por São Pedro, portador das chaves dos céus, e por seus sucessores, seus vigários na terra. E se fosse por motivos particulares e razoáveis, a fim de remir ora completamente a pena temporal devida ao pecado, misericordiosamente aplicado, em geral ou em particular, como diante de Deus se julgasse mais útil aos que verdadeiramente penitentes estivessem confessados. Sabe-se que os méritos da bem-aventurada Mãe de Deus e de todos os eleitos contribuem para a riqueza desse tesouro. Então, esse tesouro é composto pelos méritos de nosso Senhor Jesus, pelos méritos de Nossa Senhora e por todos os santos, né, que ao longo de todos esses anos de história foram depositando ali, através das suas vidas, através das suas doações, das suas entregas de amor, foi depositando naquele tesouro, aumentando ele cada vez mais. Com efeito, na indulgência, usando de seu poder de administradora da redenção de Cristo Senhor, a Igreja não se contenta com rezar, mas por sua autoridade abre ao fiel, convenientemente disposto, o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos pela remissão da pena temporal. Então, esse é o grande tesouro da Igreja, né? Esse é o grande tesouro que está aberto à nossa disposição, né? Desde que nós busquemos a confissão, busquemos o arrependimento dos nossos pecados, uma mudança de vida, né? Uma mudança de mentalidade no sentido de crescer na santidade, de crescer na busca de Deus, na caridade por Deus, esse tesouro está disponível, né? E continua falando aqui sobre o tesouro, né? Que é isso. Insondável e gratuito mistério da divina disposição, acham-se os homens unidos entre si por uma relação sobrenatural. Isso foi o que a gente já falou também, né? De que nós estamos todos unidos e que isso passa por todos nós. Cada um se beneficia da santidade dos outros, para além do prejuízo que o pecado de um possa ter causado aos outros. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais cedo e mais eficazmente das penas do pecado. Eu vou trazer agora... Antes de eu trazer as obras em si, eu vou falar um pouquinho sobre Lutero, porque Lutero atrapalhou muito desse processo, né? Desacreditou muito da questão das indulgências.
Porque das 95 teses que ele levantou, muitas eram específicas sobre as indulgências. E aqui explica muito bem o que estava acontecendo na igreja daquele período. Né? Então, a igreja aprovou que quem desse esmolas para uma instituição de caridade para fins apostólicos poderia ganhar indulgências, por causa do amor a Deus demonstrado no ato de dar esmola. O que importava era o amor com que se realizasse a obra de caridade e a disposição interior de renúncia a todo pecado. Então, quando as coisas estavam acontecendo lá na Idade Média, lá em 1517, né? Foi a reforma. Naquele período lá, o que estava acontecendo? Estava se construindo a Basílica de São Pedro. E a igreja naquela época tinha entendido que você dar esmolas a uma obra apostólica, a uma obra de evangelização, aquilo constituía uma caridade, porque você dava o seu dinheiro por amor a Deus para que aquela obra salvasse mais almas. Então, o que a igreja indulgenciou foi o amor do coração do fiel, que ao doar esmola, estava construindo o reino também, estava contribuindo ativamente pela sua caridade com aquela obra de salvação. Não foi o dar dinheiro, não é você simplesmente ir lá fazer um cheque tipo, toma. Não é isso que a igreja indulgenciou. É o amor com que aquele fiel fazia isso. Só que o que acontece? A forma com que isso foi passado, a forma com que isso chegou lá na paróquia do Martinho Lutero, não foi isso. Em 1517, na província de Magdeburgo, na Alemanha, a pregação das indulgências foi feita com grande solenidade por Johannes Tetzel, dominicano que nem sempre foi fiel ao espírito das indulgências da sã doutrina. Então, olha a seriedade de uma orientação mal passada, sabe? De uma direção da igreja mal passada. Foi o que aconteceu lá na paróquia de Martinho Lutero. Aí foi falado isso de uma forma mecânica, tirando totalmente o amor, como se o dinheiro te gerasse uma salvação, como se você pudesse comprar um cantinho no céu, que foi o que foi falado. Então, nunca foi isso que a igreja quis dizer, mas foi a forma e a falta de amor, né, de muitos pastores e de muitos fiéis que fez com que esse entendimento, com que Martinho Lutero tivesse esse entendimento e repreendesse isso. E isso é repreensível mesmo. A gente não pode pagar um pedaço, a gente não pode pagar uma coisa para eu ganhar um pedaço no céu. Entende? Então, assim, a igreja nunca vendeu indulgência. A igreja nunca vendeu um pedaço do céu para as pessoas. Foi o mau entendimento disso que causou todos os problemas. E aí, Lutero reagiu a isso, enviando as suas teses. Só que o que acontece? A gente também não pode colocar esse coitado, Lutero mal formado. Porque ele não reagiu somente a isso, né? A indulgência era apenas... para Lutero, a indulgência era apenas a remissão da pena canônica imposta pela igreja e não da pena ser paga na vida futura e não podia ser aplicada aos defuntos. Então, não é só do vender as indulgências que ele estava questionando. Ele também acreditava que aquilo ali não remia as penas temporais dele. Aí ele já começou a bater de frente com a doutrina que foi passada pela igreja. Então, assim, na cabeça dele, ele não achava que fosse possível remir a minha pena temporal. Que um ato pudesse fazer essa remissão. Mesmo que a igreja, ao longo de toda a sua história, desde lá dos primeiros cristãos, já tinha testado que sim. Então, da parte dele, também houve uma revolta diante daquilo que a igreja nos ensinou. Né? Para ele não existia o tesouro da igreja, ele negava isso. Né? E ele também negava o primado e a infalibilidade do Papa e dos concílios. E defendia as 3 teses que deram margem à reforma protestante. Sola Escritura, Justificate sola fide e sola gratia. Então, assim, não é que foi só um mau entendimento, tadinho do nosso Lutero, né? Que viu lá uma pregação errada do padre dele e aí revoltou. Não, ele já tinha um mau entendimento daquilo que a igreja era. E ele não conseguia acreditar nesse grande tesouro que estava aberto ali. Na cabeça dele isso não era possível. Então, ele pegou e fez as suas teses, né? Questionando muito o Papa. E aí, tipo assim, das 95 teses de Lutero, 54 foram atendidas pela Santa Sé, mas 41 estavam totalmente fora daquilo que era a sã doutrina. E foi em relação a isso que a igreja chamou e pediu que Lutero se retratasse. Só que não houve conversa, né? Não houve uma disposição do coração dele em se retratar. Muito pelo contrário, né? Em
1518, face à crescente propagação das teses de Lutero, o Papa Leão XIII a submeteu a exame e intimou Lutero a apresentar-se a Roma, o que não aconteceu. Então o Papa primeiro chamou ele, fez uma análise das suas teses e chamou ele para Roma para conversar. Ele não foi. Em 1520, 3 anos depois, após o encerramento do processo contra Lutero em Roma, foi promulgada a bula Ex Surge Domini de Leão X, obrigando que Lutero se retratasse dentro de 60 dias a respeito de várias teses, como o livre-arbítrio, o pecado original, confissão, boas obras, sacramentos em geral, a graça, a contrição dos pecados, indulgências, purgatório e o primado do Papa. Tudo isso tinha erros nas teses de Lutero. E o Papa deu 60 dias para que ele se retratasse. Ele foi lá se retratar? Não, ele continuou publicando livros, né, questionando cada vez mais o primado do Papa, questionando essa primazia da Igreja como distribuidora das graças, né, como tesoureira ali dos méritos de Jesus, e continuou fazendo essa crítica. Dessa forma, em 1521, Lutero foi excomungado. Então, depois de 4 anos de tentativas da Igreja de diálogo, vem cá, vamos conversar. Olha, a gente aceita das 95, 54 dá para conversar, 41 não. Então, assim, houve uma tentativa muito grande da Igreja de tentar reconciliar e fazer alguma coisa, mas que isso foi negado, foi negado, até gerar realmente a comunhão. E aí é interessante que ele fala aqui que Lutero não soube distinguir a Igreja, instituída divinamente por Jesus, santa e infalível, e as pessoas que as compunham. Lutero jogou tudo fora. Então, tipo assim, ele não concordava com algumas coisas, aí tipo, ele desacreditou da Igreja, né? E não soube fazer, não teve a sabedoria de fazer essa distinção, de que existia pessoas na Igreja, que algumas pessoas poderiam errar, que algumas pessoas eram fracas. Não, ele jogou tudo fora. Né? E esse é o grande erro que a gente vê, que até hoje se propaga, né? E que até hoje feriu, né, a Igreja. E você vê que, tipo assim, se você for olhar as igrejas de matriz ali protestantes, você vê que não tem um segmento, não tem uma base. Cada uma tem Cada uma tem a sua doutrina, o seu jeito, porque é aquilo que eu interpreto. E nós católicos não. Né? Nós acreditamos nessa igreja que é depositária das graças, que é administradora dos bens de Cristo, como sua esposa. Né? Que foi o que Lutero não teve a sabedoria de reconhecer. Né? Ele acabou jogando tudo fora. Agora eu vou falar, só para encerrar, vou falar um pouquinho das normas, né, para se lucrar indulgências, e vou falar sobre algumas orações que são indulgenciadas, mas depois eu mando para vocês o arquivo que tem todas as orações. Né? Então, assim, para que a gente lucre indulgências, eu nunca posso lucrar indulgências por uma pessoa viva, por uma outra pessoa viva. Eu posso lucrar indulgências para mim e pelas almas do purgatório. Existe um costume muito bonito, ele até reafirma isso no livro, que eu acho muito legal, que é você lucrar indulgências e entregá-las a Nossa Senhora, porque ela sabe, né, a alma que mais precisa. Então é um costume muito bonito também. Nós podemos lucrar indulgências plenárias todos os dias, né, e indulgências parciais nós podemos lucrá-las várias vezes ao dia. Indulgência plenária apaga toda a pena temporal e a parcial apaga parcialmente a pena temporal. Então, é uma grande graça para nós, né, e para as almas do purgatório, as almas que padecem no purgatório. Com a obra, a penitência sacramental, quando a gente vai confessar e o padre nos passa uma penitência sacramental, essa penitência, se for uma obra indulgenciada, ela vale como penitência e vale também como indulgência. Você pode lucrar para as duas coisas. Você não pode lucrar numa obra que já é preceito. Então, por exemplo, uma obra que já é de preceito se fazer, você não ganha indulgência por ela, porque ela já é a obrigação. Então, ela acaba não sendo... Tipo o jejum da Sexta-feira Santa. Você não ganha indulgência porque já é um preceito, já é uma obrigação. Ir em determinadas missas já é algo que é de preceito. Então, você não ganha indulgência com isso. A oração pode se ganhar indulgências em qualquer língua que se recite. Né? Você pode rezar alternadamente com o companheiro ou seguir com a mente enquanto recita. Então, as orações indulgenciadas não precisam ser faladas.
verdade? Não precisa ser só faladas verbalmente, ela pode ser lida com o pensamento, pode ser feita alternadamente, pode ser feita por surdos, mudos. Então, assim, o que vale é a reta intenção dessa alma de fazer essa oração, né? E a pessoa, para lucrar a indulgência, ela precisa desejar e solicitar isso. Então, eu não posso, por exemplo, eu posso estar em estado de graça e lá na missa da Divina Misericórdia receber a comunhão, e se eu não pedir por essas indulgências, eu não recebi indulgência. Mas eu fiz tudo que precisava, mas você não tinha intenção. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha intenção, que nas nossas comunhões nós tenhamos intenções de lucrar indulgências, porque a cada comunhão a gente pode fazer isso, né? Para receber indulgência, eu preciso estar em estado de graça, preciso ter confessado. Uma confissão pode lucrar várias indulgências. Não precisa ser uma confissão, uma comunhão, uma oração, rende uma só. Não. Uma confissão você pode lucrar várias indulgências. Mas a comunhão tem que ser única. Então eu posso confessar no dia e posso ir na missa a semana toda. Eu posso lucrar indulgência a semana toda, né? Com aquela única confissão. Mas com a missa eu preciso de uma só. Uma pra cá. Que era outra coisa. Vou destacar aqui algumas indulgências plenárias que se podem ganhar uma vez por dia. Adoração ao Santíssimo Sacramento pelo menos por meia hora. Então, isso é uma obra indulgenciada, que vale indulgência plenária. Leitura espiritual da Sagrada Escritura ao menos por meia hora. Isso também é obra indulgenciada. Piedoso exercício da via sacra. Recitação do Rosário de Nossa Senhora na igreja, no oratório, em família ou na comunidade religiosa ou em piedosa associação. Para se lucrar a indulgência plenária a cada dia, além de cumprir essas 4 obras acima citadas, são também necessárias aquelas exigidas para todas as formas de indulgências plenárias: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelo Papa, Pai Nosso e Ave Maria no mínimo. Então essas são as condições para que a gente possa receber as indulgências. Eu vou falar agora sobre algumas, depois eu mando lá o arquivo todo para vocês. São várias orações muito simples, sabe? Que dá pra gente fazer tipo, em menos de 1 minuto. E que são todas orações indulgenciadas, né? Parcialmente ou plenária. Né? Então a primeira é a do Padre Paulo, porque ele não é bobo, né? Na hora que eu li, eu falei, esse Padre Paulo, aquela oração que o Padre Paulo fala: inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Essa oração ela é indulgenciada, nós podemos lucrar a indulgência parcial com ela. Engraçado que ela é conhecida oficialmente como oração do Padre Paulo. Exatamente. Atos de virtude teologais e de contrição, o ato de fé, o ato de esperança, o ato de caridade, o ato de contrição, tudo isso são orações que são indulgenciadas. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Concede-se indulgência parcial ao fiel que visitar o Santíssimo Sacramento para adorá-lo. Se o fizer por meia hora, ao menos, a indulgência será plenária. Então, visitar Jesus Eucarístico já rende indulgência parcial. Se você ficar lá por meia hora, te rende uma indulgência plenária. Então, é uma coisa tão simples. A gente vai para a missa todos os domingos. A gente vai para a missa, quem consegue, mais vezes. Se você chega meia hora antes e fica ali com Jesus, você já tem a graça de, naquela missa, lucrar uma indulgência plenária. Ou para você, ou para uma alma do purgatório. O hino do Deus verdadeiro é indulgenciado. Tem uma oração que chama Aqui Estamos, a vós São José, ação de graças pelos benefícios. A oração do Santo Anjo, Anjo do Senhor e Rainha do Céu. A Rainha do Céu é a que a gente reza no tempo passado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qualquer uma dessas orações servem, mas a Eucaristia e a confissão é para todas. Então é a Eucaristia, a confissão e alguma dessas. E alguma dessas, isso. Ah, então, por exemplo, comungar e confessar tem que estar em todas. Tem que estar em todas. E tem que fazer a oração pelo Papa também. Então você reza no mínimo Ave Maria e Pai Nosso pelo Papa. E pede a indulgência. Então, tipo assim, tem que ter a consciência de que você quer lucrar indulgências. E tem que ter no seu coração também, isso fala ali atrás, eu não tinha falado. Tem que ter no seu coração um repúdio pelo pecado. Então não pode ser também uma pessoa que, tipo assim,
vive de qualquer jeito, não se importa em errar, não se importa em pecar. Se não houver essa caridade, essa vontade de ser melhor, essa vontade de mudança de vida, essa vontade de agradar a Deus, também não é concedida indulgência. Né? Então, Aí eu tenho que pedir e eu tenho que falar para quem que eu estou oferecendo. Isso. Ou você pode entregar para Nossa Senhora. Ah, sim. Aí, então, isso fica livre. Então, a gente pode pedir pelas almas de algum falecido da nossa família. Uma coisa que eu li que eu achei muito interessante, eu não sabia, né? Fala que a igreja, ela tem autoridade sobre as almas que estão vivas, né? Então, assim, se eu pedir pra mim essa indulgência, ela vai ser plenária e ela vai apagar toda a minha pena temporal. Entende? Então, tipo assim, isso é uma certeza. A igreja não tem certeza em relação às almas do purgatório, se uma indulgência plenária é suficiente. Então, como é oferecida como sufrágio, a igreja autoriza que seja oferecido mais de uma indulgência plenária para uma mesma alma. Porque não tem-se esse entendimento de que uma só é suficiente. Isso era uma coisa que eu não sabia. Achei bem interessante. Então, tipo assim, pelas almas, a gente pode oferecer quantas você quiser para uma única alma. Ou aquilo de você oferecer para que Nossa Senhora alcance e conceda a quem realmente precisa. Né? Então, são várias orações. Aquela oração à alma de Cristo, as visitas às basílicas patriarcais de Roma, José de Latrão, São Pedro, qual que é a outra? Santa Maria Maior. Santa Maria Maior, mais uma, né? São Paulo fora dos muros. Extramuros, é isso mesmo. A visita a essas basílicas em Roma concede indulgência plenária. A bênção do Papa concede indulgência plenária. Visita ao cemitério concede indulgência plenária de 1º a 8 de novembro. Você pode lucrar indulgência todos os dias, de 1º a 8 de novembro. Só que essa indulgência específica só pode ser oferecida pelos defuntos, não pode ser oferecida para nós. Visita ao cemitério de antigos cristãos ou catacumbas, concede-se indulgência parcial. Comunhão espiritual. A comunhão espiritual feita em qualquer fórmula piedosa é enriquecida com indulgência parcial. A oração do creio é uma oração que é indulgenciada. Você vê, uma oração que a gente faz todos os dias, às vezes, é indulgenciada. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar piedosamente esse símbolo apostólico ou o niceno constantinopolitano, qualquer uma das duas formas. Adoração à Santa Cruz, na Sexta-feira Santa, é indulgência plenária. Ofício dos defuntos, concede-se indulgência parcial ao fiel que devotamente recitar as laudes ou vésperas do ofício dos defuntos. Tem uma oração que chama das profundezas. Concede-se indulgência parcial ao fiel que se dedica a ensinar ou aprender a doutrina cristã. Então são coisas que são simples, sabe? São coisas que são às vezes do nosso dia a dia, que a gente poderia estar lucrando indulgências a todo momento. São coisas que fazem parte mesmo da vivência daquele católico que é fiel. Né? Então, essa indulgência eu achei muito legal, muito, muito legal mesmo. Quem é Vendo levado... o vídeo do Padre Paulo Ricardo ganhando indulgência. Exatamente. É muito legal. Tem uma oração que chama Senhor Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus. Participação em congresso eucarístico concede uma indulgência plenária. Oração ouvinos. Exercícios espirituais, indulgência plenária ao fiel que fizer exercícios espirituais ao menos por 3 dias. Então também, você fazer por 3 dias já concede. Oração, ato de reparação, Dulcíssimo Jesus, ladainhas, o Magnífica, indulgência na hora da morte. Isso aqui é muito interessante, porque todo o fiel que recebe a unção dos enfermos, ele recebe indulgência plenária. Então é uma grande graça mesmo. E que a gente precisa ficar atento também, sabe? Às vezes eu acho que a gente dorme no ponto, né? Então se a gente sabe que tem uma pessoa que está hospitalizada, a gente sabe que tem uma pessoa que, tipo assim, pode ser que não vai sair do hospital, chama o sacerdote para ela. Isso é um ato de caridade muito grande. Né? Então é um ato de caridade você solicitar a presença desse sacerdote, porque ela vai receber o perdão de todos os pecados e vai conceder indulgência plenária a ela. Então é uma coisa muito forte, sabe? É uma alma que às vezes você salva ali com uma coisa simples, sabe? O fato de, nossa, minha parente tá internada, né? Você oferece, fala, nossa, você quer que eu procuro? Você quer que eu chame um padre? Você quer que eu solicite um padre? A gente sabe que às vezes tem uma certa dificuldade, mas eu acho que é algo que vale sempre a pena a gente
a gente buscar um ato de caridade muito grande. Oração Maria, Mãe da Graça, lembrai-vos, o Miserere, novenas, uso de objetos de piedade. É super interessante isso aqui, eu vou até ler para vocês. Concede-se indulgência parcial ao fiel que usa devotamente objetos de piedade, como crucifixo, cruz, terço, escapulário, medalhas, bentos ritualmente por qualquer sacerdote ou diácono. Se o objeto de piedade for bento pelo sumo pontífice ou por um bispo, o fiel que usa com devoção esse objeto pode ganhar a indulgência plenária na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, acrescentando a profissão de fé com qualquer forma aprovada. Então, se você usa algum objeto de piedade, alguma medalhinha, algum crucifixo, você pode receber indulgência plenária todo... Oi? Já começa, né? Pode receber indulgência plenária toda solenidade de apóstolo São Pedro e São Paulo, se for bento pelo bispo, e você ganha a indulgência parcial todas as vezes que, se ela for abençoada por qualquer sacerdote. Deixa eu ver. Os ofícios breves são indulgenciados, né? Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sagrado Coração de Jesus, Santíssima Virgem, Imaculada Conceição e São José. Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, oração mental, oremos pelo Pontífice, ó Sagrado Banquete, participação na Sagrada Pregação. A participação, concede-se indulgência parcial ao fiel que assistir atenta e devotamente à Sagrada Pregação da Palavra de Deus. Concede-se indulgência plenária ao fiel que no tempo das Santas Missões ouvir alguma pregação ou participar. Então, assim, são bastante oportunidades que nós temos de lucrar indulgências. Deixa eu ver o que mais aqui. Leitura espiritual da Sagrada Eucaristia. A Salve Rainha, que a gente reza no Santo Terço, oração indulgenciada. Oração de Santa Maria. O sinal da cruz também indulgenciado. É umas coisas, tipo assim, muito... Mas as indulgências parciais não precisa da comunhão, da confissão? Você precisa da comunhão para você recebê-las. Então, tipo, você pode fazer várias ao longo do dia, depois você vai na missa e recebe todas elas. Assim, você pode receber várias. O tão sublime sacramento, o Te Deum, que é aquele que a gente reza publicamente dia 1º, né? Dia 31. Dia 1º. Ah, peraí, deixa eu olhar. Não, é o Te Deum, Deum, e o Creator, dia Dia 1º. 1º, é isso mesmo. A Via Sacra concede indulgência plenária. Isso é muito interessante porque a Via Sacra é um exercício assim que faz com que a gente adentre mesmo a paixão de Jesus. Então, é uma oração que é muito importante a gente fazer. Aumenta a caridade e ainda concede indulgência plenária. Visita a igreja paroquial. Então, concede-se indulgência plenária ao fiel que com devoção visitar a igreja paroquial no dia da festa do titular e em 2 de agosto, em que ocorre a indulgência da porciúncula. Então, qualquer paróquia que você visitar no dia do santo, então, por exemplo, eu vou lá na paróquia São Sebastião no dia 20 de janeiro, você pode receber uma indulgência plenária, ou no dia 2 de agosto, que acontece a indulgência da porciúncula, você pode receber também. Visita a igreja e o altar no dia da dedicação, vocês foram para casa aquele dia, né? Aquele dia lucrou a indulgência plenária. Visita a igreja e o oratório na comemoração dos fiéis defuntos. Visitas pastorais, renovação das promessas do batismo. Na celebração da Vigília Pascal e no aniversário do seu batismo, você recebe indulgência plenária, se você fizer a renovação das promessas. Então, gente, é isso. Depois eu vou mandar o arquivo certinho, que tem todas as orações. Mas, assim, é um meio que é tão fácil que às vezes a gente deixa de buscar. Né? Então, às vezes a gente quer umas coisas tipo muito... na mana. Exatamente. Eu quero uma coisa muito mirabolante, assim, mas uma coisa que coisa que a gente às vezes até faz, a gente deixa de buscar. Então, que a gente possa realmente buscar as indulgências com consciência, sabe? Buscar realmente com vontade, porque é um tesouro imenso que está aberto ali à nossa disposição e que isso vai gerar realmente muita santidade em nós e também vai ajudar muitas almas, né? As almas do purgatório que precisam. É isso.